Oi galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a Vivi da Rádio, que é vereadora da cidade de Taubaté. Oi Vivi, tudo bem? Tudo bem, Samuel, que prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, principalmente o tema que nós vamos tratar hoje. Galerinha, eu tenho uma pergunta para Vivi, talvez pode ser a dúvida de vocês. Vivi, qual é a função do vereador na política? Excelente pergunta, Samuel. O vereador ele tem uma função muito importante na política. O vereador, ele fiscaliza o dinheiro público. A gente fiscaliza porque como é que funciona a rotatividade do orçamento? São impostos que nós pagamos, vai para a prefeitura administrar e devolver para a população com infraestrutura, né? A população espera que tenha saúde. A função do vereador é fiscalizar se esse dinheiro está sendo bem conduzido pelo prefeito. Então a gente fiscaliza o orçamento público. Precisa prestar conta na Câmara Municipal de quanto vai gastar na saúde, de quanto vai gastar na educação, quanto vai gastar no esporte, e a gente controla durante todo o ano se o dinheiro está sendo direcionado para isso. O vereador também tem a função de criar leis municipais. Então as leis que a gente vê em algumas cidades é o vereador que criou. A gente vê aí que a gente tem várias leis no Brasil, né? Não pode andar sem capacete, o carro não pode andar sem cadeirinha. São leis criadas por parlamentares. E eu sou uma parlamentar municipal. Essa é a função do vereador. Além do que a gente recebe, a população. O povo faz uma ponte entre eles e o prefeito, através do vereador. Então eles procuram a Câmara Municipal para pedir muitas ajudas. E a gente está sempre atendendo a população. E você falou que já criou algumas leis. Eu tive uma dúvida de quais leis você criou e quais foram as mais importantes que você achou. Olha, eu tenho 8 anos na política, né? Eu tô indo pro meu 3º mandato, então foram muitas leis. Mas tem algumas leis que eu achei muito importante. Uma delas é o banheiro unissex. Tem uma lei que está na Câmara Municipal. Nós estamos aguardando um parecer da Comissão de Justiça para que a gente coloque que proíbe na cidade de Taubaté que seja feito banheiro unissex nas escolas. Tipo, qualquer um pode entrar em qualquer banheiro em qualquer idade. Isso não pode. A gente tem que ter o banheiro masculino e o banheiro feminino. É uma das leis. Outra lei muito bacana é a proibição de linguagem neutra nas escolas de Taubaté. As professoras precisam usar a ortografia correta. Nós não podemos levar viés ideológicos para dentro das escolas, como bom dia a todos, bom dia amigues. Em Taubaté está proibido e sancionada essa lei da minha autoria que proíbe linguagem neutra. Tenho também uma lei muito bacana que protege a mulher. É uma lei que exige que departamentos públicos da prefeitura tenha aquele assento higiênico, porque as crianças, as mulheres que vão usar os banheiros, elas sentam, às vezes não tem tampa, então é obrigado os shoppings, os departamentos, desculpa, não é público, é privado, como os shoppings, tem que colocar aquele assento sanitário para poder proteger as mulheres e proteger também as crianças. E o homem quando senta para usar o banheiro. Uma das leis. Tem uma lei também que exige um guarda de plantão até às 10 horas da noite no fechamento do caixa eletrônico. Hoje o banco fecha às 4 horas, as pessoas que vão fazer uso do caixa eletrônico até às 10 correm risco de ser assaltado. A minha lei exige que tenha um guarda lá dentro, armado, protegido, com colete, monitorando através de uma câmera que não haja nenhum tipo de ação no caixa eletrônico até o fechamento do banco. Se houver, ele aperta o botão de pânico, rapidamente a Polícia Civil, Polícia Militar já faz contato com o banco e a gente protege a população que está usando o banco. Nossa, Vivi, não sabia que tinha tantas leis que você criou. E eu queria saber o que inspirou você a entrar na política. Eu sou radialista há 27 anos. Sempre estive no rádio, a gente está sempre de alguma maneira ajudando, alcançando as pessoas. Eu recebi uma proposta em 2012 para vir candidata a vereadora por Taubaté. Mulher, responsável, radialista. Eu já fazia um trabalho bacana através do rádio e eu aceitei o desafio, mas não sabia fazer. E emprestei meu nome até pra gente cumprir aqueles 30% que a gente tem na lei, que tem que ter mulher na política, e eu quase ganhei eleição. Eu fiquei de vereadora suplente de 2 vereadores e ali eu percebi que a população de Taubaté queria mulheres na política.
Me capacitei, fiz a faculdade de gestão pública, me pós-graduei em cidades inteligentes, vim candidata em 2016 e ganhei a eleição com 1.649 votos. Foi a minha o meu primeiro mandato. Depois, cumpri 4 anos de mandato, vim candidata para reeleição em 2020. Eu estava grávida de 8 meses, inclusive, pandemia, e eu subi para 2017 votos na pandemia. Isso é resultado de trabalho, de dedicação e principalmente respeito à população de Taubaté. Então eu gosto muito da política, o que me motivou foi sair da zona de conforto, de ficar reclamando e poder agir, poder participar, poder fazer a diferença. Quanto mais cidadão do bem a gente tiver na política, menos corrupção a gente vai ter no nosso Brasil. E você já passou por algum desafio, assim, pra entrar na política? Óbvio que muitos, né? Mas, tipo, qual foi um desafio impactante? Um desafio mesmo? Na política. Olha, estar na política já é um desafio, tá, Samuel? Principalmente pra gente mulher, as mulheres têm um pouco mais de medo que os homens, porque a política ela é desafiadora. A gente vê aí a política muito corrompida, ela é passado de maneira muito ruim a imagem da política. A gente se preocupa com os nossos filhos. Nossa, será que meu filho vai aprovar? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Passa 1000 coisas na cabeça. Mas a gente precisa ter coragem. A gente tem que ter coragem de fazer a diferença quando a gente é do bem, quando a gente é de Deus, quando a gente segue o caminho certo do Senhor Jesus. A gente consegue levar para dentro da política as nossas crenças, a nossa raiz, tudo que a gente foi ensinado quando criança. Como você, crescendo nos caminhos do Senhor, vai ser um ótimo cidadão e que vai poder aí fazer a diferença para o nosso país. Mas grandes desafios que a gente enfrenta na Câmara Municipal é que a maioria é homem, né? Lá em Taubaté, a gente tem 19 vereadores, 16 homens e 3 mulheres apenas. Isso já é um desafio. Quando a gente fala em se candidatar à presidência da Câmara, tem uns preconceitozinhos. Ah, não, tem mais homem, deixa quem está aqui. Acaba tendo alguns tipos de preconceito. E também há alguns posicionamentos que a gente coloca, às vezes dá a impressão de que a gente não vai ter crédito no que a gente vai se colocar. E eu tenho muito. Eu busquei um posicionamento de respeito dentro da Câmara Municipal. Eu tenho um posicionamento forte, incisivo, pontuado. Do que é certo, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu tenho as pessoas que me amam muito e tenho as pessoas que não gostam de mim porque eu falo a verdade. O município me procura pedindo algo, se eu posso eu falo sim, se eu não posso eu falo não. E na política muitas vezes as pessoas não querem ouvir não, elas também querem ouvir só sim. Ah, mas o político ele tem que fazer, ele tem obrigação de pagar minha conta de luz, ele tem obrigação de resolver um problema de médico para mim. Não tem, essa não é a função do vereador. A gente tem a obrigação de atender a população com carinho e respeito e lutar por ela. Eu nunca digo não de primeira. Eu sempre luto e sempre consigo. Eu tenho muitas bênçãos e vitórias no meu mandato. Até porque todos os dias eu faço como vocês ao iniciar o programa. Eu oro começando o meu dia e pedindo a Deus direcionamento, sabedoria, para que eu possa comandar o dia e resolver o problema das pessoas. Mas o desafio é realmente a gente não se corromper. Isso não é só na política. Isso é na igreja, isso é no trabalho, em todos os lugares. Porque o pecado ele vem. Mas a gente tem a opção de dizer não. E eu uso isso que eu aprendi na igreja, na política. Todos os dias vem os desafios, mas Deus tem me honrado. Eu peço para Deus me desviar dos caminhos maus e Ele tem feito isso comigo. O desafio é a gente se manter firme, íntegro, honesto, cumprindo o que é a vontade de Deus na política também e principalmente direcionando o foco sempre na verdade e na honestidade. Agora que nós falamos de desafios, vamos falar sobre realizações. Quais foram os maiores projetos, realizações quando você está no cargo ainda? Olha, realizações a gente tem todos os dias. Eu tenho grandes realizações na minha vida, Samuel, principalmente quando envolve família, que eu sempre coloco a família em primeiro lugar. Eu tenho um filho de 30 anos que é oficial do Exército, ele fez academia militar. Foi o maior desafio da minha vida, direcionar ele para que ele conseguisse passar na SpaceX, ficasse 4 anos na AMAN, que é a Academia Militar, e se tornasse um oficial do Exército. E eu consegui. E quando eu me senti realizada, Deus me mandou outro desafio, a Manuela, que hoje está com 3 aninhos e que eu já estou trabalhando para que ela também tenha um futuro brilhante e garantido. Então nós mulheres, mães, a gente já tem o desafio natural, que é formar o nosso filho, que é direcionar nosso filho e a nossa família no caminho que ele deve andar. Na Câmara Municipal, a maior realização que eu tenho, elas são muitas, porque é você conseguir ajudar uma pessoa. Por exemplo, a gente vê pessoas chegarem lá com problema de saúde. Se a minha mãe não fizer uma cirurgia, ela vai morrer. Eu moro num quarto, uma realização muito grande. A moça, ela morava num quarto só, com 3 crianças.
E esse quarto chovia dentro do quarto e molhava o colchão no chão. Eles não tinham dignidade, Samuel. E aí a gente correu atrás da prefeitura e conseguiu a concessão, a doação de alguns materiais para essas famílias. Eles construíram mais 2 cômodos e hoje eles têm cozinha, eles têm 2 quartos, eles têm uma cama, tem um colchão em cima da cama. A gente conseguiu a reforma na casa deles. Então, assim, você trazer dignidade a uma família é a realização. E eu faço isso todos os dias. O meu trabalho é muito direcionado a ajudar as pessoas. Eu faço bastante ação social. Então isso para mim são realizações todo dia de estar feliz. Todo dia a gente pede alguma coisa, a gente luta porque é uma luta. Ainda mais Taubaté hoje que está com problema grave orçamentário, né? Taubaté regrediu bastante. Nós não tivemos uma boa gestão. Então é desafio diário para que a gente possa alcançar as realizações. Mas a nossa maior realização é realmente servir a Deus, levar dignidade à população todos os dias. E isso eu me empenho diariamente para que isso aconteça. Vivi, como você equilibra a sua vida pessoal com a sua vida política? Olha, não é fácil, tá, Samuel? Confesso que não é fácil. A política, ela consome a gente bastante. É muito tempo, é muita dedicação. A gente tem uma vida meio de médico, sabe? A gente tá em casa, daqui a pouco dá um problema no hospital, a gente tem que sair correndo para ajudar uma pessoa. Tem gente pro chão, tem gente sem leito, tem gente com mau atendimento e a gente tem que sair a qualquer hora. Quantas vezes já estive nos hospitais fiscalizando de madrugada? Porque nós, vereadores, somos fiscalizadores. Então a gente precisa saber se tudo tá andando certinho na cidade. Mas eu tenho uma neném agora, né? Vou fazer 48 anos em julho e arrumei uma neném depois de 27 anos. Então tudo dificultou muito pra mim. Eu até brinco, eu falo, nossa, a Manuela aprendeu a mamar sozinha com 3 meses e aprendeu mesmo. Porque eu tava dando mamar pra ela e resolvendo problema público. Dando mamar, eu falo, tá, mas qual hospital? Mas aonde? Não acredito que essa mama sozinha, neném, vai lá. E ela acaba tendo que ficar independente. Mas é muito difícil, eu choro muito, o peso é grande. A política, ela consome, ela é cansativa e eu quero ter mais ânimo, quero ter mais tempo. Já fui mãe de novo, um pouco mais velha. Então eu preciso daquela energia. A Manu é muito apaixonada por mim, ela é minha fã número 1. E ela exige muita atenção. Mas quando eu chego em casa, o Samuel, ela quer brincar e o meu telefone não para porque as pessoas estão precisando de resolver o problema delas. E eu não consigo me desligar do celular. Eu não consigo desligar o telefone e não atender uma pessoa que às vezes está passando por uma emergência, você entende? Então eu tenho que administrar tudo. São mais ou menos 150 pedidos por dia que chega pra gente. Fora o meu telefone pessoal. Fora a rede social que você viu, o meu Instagram. Como é que é? Eu falo só do WhatsApp do gabinete. É muita gente precisando de muita coisa. E quanto mais dedicada você é na política, mais as pessoas te procuram. Porque elas confiam em você. Mas é um desafio muito grande. Eu choro muito para conseguir administrar tudo. Faço passagem para soltar os nós das costas. E ainda tem a parte de como mulher. Porque eu também eu acordo 5h30 da manhã para treinar. Eu vou na academia 5h30 da manhã. Eu tenho um momento que eu quero cuidar do meu cabelo, que eu quero fazer o meu botox no rosto, porque a idade vai chegando, a gente tem que fazer, né, amigas? Então, vocês sabem como é que é. Então, administrar tudo, a política, você cuidar de você cuidar do neném, cuidar de 340 mil habitantes em Taubaté, é estressante. Mas Deus tem nos capacitado. Eu coloco na mão dele, ele me dá força e a gente tem brilhado graças ao bom Deus. Ô Samuel, você tá fazendo bastante pergunta pra mim. Mas eu, como uma boa comunicadora também, que é vivida a rádio, né? Eu vou te fazer uma pergunta também. Agora é minha vez. Pode falar. Fala uma coisa pra mim. Você como criança, você que conhece bastante crianças, estuda, né? Tem os seus amigos. Qual que é a maior curiosidade das crianças? Qual é o interesse das crianças? Vocês são bem atualizados na política? Vocês sabem que é ano eleitoral agora? Quem vai vir candidato a quê? Qual é a função do vereador, do prefeito, do deputado, do governador? Não, Como é que a escola de vocês tem se posicionado com as políticas públicas? Por quê, Samuel? Porque tudo que a gente faz tem política envolvida. Conseguir abrir um estúdio desse que a gente está, teve envolvimento de prefeitura, liberar o alvará, tudo que a gente faz envolve política. O trânsito, a educação, tudo tem política. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Não. E como é que vocês lidam com isso? Vocês vão na escolinha, vocês sabem que tem as professoras, tem as matérias, e o que passa na cabeça de vocês de saber como é que funcionam os nossos políticos do nosso Brasil? Você não tem essa curiosidade? Olha, por enquanto, a gente deixa pros mais velhos, Pros né? adultos. Pros Excelente adultos, resposta. por causa que por enquanto a gente é criança, então a gente não se preocupa com isso. Por causa que tem uma amiga que ela fala assim, ó, a gente é criança, a gente aproveita por enquanto. Quando for pra votar, a gente se preocupa. E eu não te julgo, porque eu quando criança eu brinquei tanto, eu adorei sua resposta.
E é isso que eu ia te aconselhar. A não esquentar a cabeça agora com coisas que não é de vocês. Agora é hora de estudar muito, pensar no futuro de vocês, né? Porque se não estudar muito, não vai ter um futuro brilhante. Só vai ter futuro brilhante quem estuda muito. Para você passar num concurso, para você ser um grande profissional e até mesmo político, que eu acho que você, inclusive, tem tudo a ver, viu? Se esforce para esse caminho, porque você é bem articulado, você é bem desenrolado e você é um cidadão do bem. Você tem uma base de educação em Cristo. Então é mais uma pessoa que pode entrar para a política futuramente para somar com a gente. Já fica o convite. Vai na Câmara, vai conhecer um pouco de política, tenta entrar lá como vereador mirim, que tem na Câmara Municipal, se interessa pela Câmara da sua cidade, já que você mora em frente, né, que você falou pra mim, e vai estudar política, porque a política é muito legal. E ela é muito boa quando ela é bem usada. Fica a dica. Qual foi a sua decisão mais difícil? Na Câmara Municipal, a gente passa por decisões, por situações difíceis, toda a sessão ordinária. Aparecem algumas pautas de votos complicadas pra gente, né? Nós tivemos aí a briga entre a liberação do rodeio com a proibição por conta dos protetores dos animais, sobre cota, 20% para negro e indígena, em concurso público no município também são pautas que dão muita discussão e cada vereador faz a sua defesa e que deixa a gente às vezes em, meu Deus, como é que eu vou votar esse projeto? Tem situações, na política a gente passa por desafios o tempo todo no quesito dificuldade de votar. Mas a nossa maior dificuldade que a gente tem, eu pelo menos, vou responder por mim, é ver que nós temos um orçamento no município de Taubaté de 1,5 bilhão e a gente vê o HMUT fechando, que é o Hospital Municipal. Muitas pessoas na fila de cirurgia, aguardando uma cirurgia e por conta da falta de pagamento no hospital, o fechamento dos leitos, do centro cirúrgico, de alas. Hoje a gente tem 3 bebezinhos dentro da barriga da mamãe que são prematuros e que estão querendo nascer. E a gente não tem UTI para eles. A UTI neonatal está muito lotada e esses bebezinhos estão em sofrimento. Eles precisam nascer e não tem UTI, não tem investimento do dinheiro público, do nosso orçamento, nos hospitais, por conta de gestão errada, por conta do prefeito não saber fazer conta. Então, a gente fica triste, isso é um desafio sofrido para mim. Ver que uma pessoa precisa de uma vaga na creche para poder trabalhar, uma mãe que é direito constitucional, nós temos lei federal que ampara, e não tem vaga nas creches por falta de investimento, de gestão, de sabedoria do prefeito. Hoje, Taubaté se encontra numa situação de segurança pública horrível. A GCM não pode atuar como polícia municipal, eles são treinados para isso. A polícia militar perdeu o convênio da atividade delegada. Nós tínhamos 150 homens em Taubaté, agora a gente não tem o quê? A gente tem 5 viaturas da GCM, tem 10 motos, tem... A situação precária no quesito de segurança pública para o município é muito triste. E a população está pagando os seus impostos e o dinheiro não está voltando para eles. Então, uma das coisas que mais desafiadora para mim e que me causa bastante tristeza é isso. É ver a população pagando seus impostos em dia e não tendo o seu retorno no que eles merecem. Vivi, você pode deixar uma mensagem para os jovens que querem se envolver na política? Claro, com toda certeza. Se envolvam, aprendam, começa já. Começa a entender o que é política pública, como que eu posso ingressar na carreira política. Primeiro tendo conhecimento. É estudando. Tudo que eu falo para você, Samuel, é estudando. Você precisa estudar. Um bom gestor, ele tem que ter conhecimento. Não adianta você ser aventureiro. Eu fico triste que hoje no Brasil, um analfabeto pode se candidatar a vereador, a prefeito, a presidente do Brasil, né? Ele não precisa ter estudo, ele não precisa ter conhecimento. Olha que tristeza isso pra gente. Na Câmara Municipal é assim, o vereador pode ser analfabeto, mas os assessores têm que ter faculdade. Mas a caneta está na mão do vereador, é o vereador que toma as decisões mais importantes. O presidente do Brasil não tem como ele não ter conhecimento, não ter estudo, não ter um preparo intelectual, profissional, capacitado para enfrentar um país, para administrar, senão as coisas desandam. As pessoas entram com interesse próprio, é onde acontece a corrupção. Então, eu deixo o conselho para vocês, jovens que estão me assistindo, que comecem estudando, conhecendo, se formando, se capacitando, buscando, e não só a teoria, a prática. Vai conhecer a Câmara Municipal, pede para um vereador contar para você como que faz um projeto de lei,
se interessa em ver a fiscalização de um vereador. O que o vereador faz quando ele entra no hospital, né? Qual é a função dele? O que a gente pode e o que não pode na política? Vamos conhecer a fundo o que é administração pública, o que é gerir uma cidade, gerir um estado, gerir um país com sabedoria, com capacitação. Então eu deixo a dica para vocês: estudem políticas públicas para vocês futuramente poder ser um bom político. Samuel, inclusive, eu peço para você para fazer até mesmo uma complementação na minha fala do futuro, do que eu penso do futuro do nosso país quando se refere à política pública. Você perguntou para mim, né? Quem quiser ingressar na carreira política, o que tem que fazer? Eu te falei, mas eu trago uma preocupação muito grande com a política pública do nosso país. O que vem pela frente? Como eu falei para você, a importância da gente ter administradores, gestores à frente que tenham conhecimento. Por quê? Nós podemos cair numa situação de perder a mão. Né? A gente jamais pode fazer com que a política regrida. A gente jamais pode colocar na política, nos representando, pessoas que devem, pessoas que já foram presas, pessoas que se corrompem, pessoas que não sabem fazer bom uso do dinheiro público, pessoas que têm até mesmo alguns viés ideológicos baseados em situação que não seja conivente. Como? Eu coloquei para você, linguagem neutra nas escolas, você assassina a língua portuguesa. Você está infringindo a ortografia quando você fala todes, quando você fala amigues. Quando você pensa em colocar dentro de uma escola de crianças pequenas um banheiro unissex, que tanto faz, né? Tenho aqui um banheiro com 10 cabines, outro com 10, eu posso entrar com você, o menino da 8ª série pode entrar com a Manuela, que tem 3 anos, vai fazer xixi naquele vasinho que fica, eu não sei como é que chama, mictório, né? O homem fazendo xixi, a menina, criança entrando e vendo aqui. A gente não pode deixar o país virar bagunça. A gente não pode deixar o nosso país virar bagunça. A gente precisa ter respeito. O respeito ao próximo. A gente tem respeito à opção de cada um sabe o que é bom para si. Mas a gente não pode querer colocar isso, ensinar isso dentro das escolas. Eu sou contra a educação sexual dentro das escolas. Quem tem que falar de sexo com os filhos são os pais. O professor está lá para cumprir grade curricular. Ele tem que ensinar português, matemática, geografia, história. Ele tem que cumprir a grade curricular. E hoje a gente vê pessoas falando mal do Bolsonaro, criticando o Lula, querendo falar de sexo com criança. E é a realidade nossa. É importante que quem estiver assistindo, até mesmo crianças, tenham conhecimento do que é errado dentro da sala de aula e leve para os seus pais. Não é porque vocês são alunos que vocês não têm direito. Se bater com que vocês não estão acostumados, se vier alguma coisa dentro da sala de aula que infringe os seus valores, daquilo que você não quer ouvir e te faz ficar inibido, te faz ficar triste com alguma coisa, você tem que se posicionar. É um direito seu. O mesmo direito que o professor tem, o aluno também tem. Dentro da sala em Taubaté, teve uma professora que falou que policiais vieram só para matar negros. Não pode falar isso. Tinha criança lá que tem pais policiais e que são pais negros, inclusive, e que ficaram ofendidas com uma fala dessa. Então é preciso muita responsabilidade na política pública. Eu tenho medo do que pode acontecer com o nosso país se a gente não aprender a votar direito, se a gente pegar papel do chão na hora de votar. Se a gente não estudar a vida do candidato, precisa pegar a vida do candidato, levantar a ficha dele e ver se ele não responde processo por corrupção, se ele tem alguma coisa que ele fez que não é agradável, algum projeto de lei que não seja conivente. Se todo mundo aprender a votar e estudar o seu candidato, com certeza nós vamos ter um país melhor. Mas a gente ainda não tem um país melhor justamente porque nós temos representantes políticos analfabetos que não procuram conhecer, não procuram estudar e não sabem o que estão fazendo. Tiram proveito da política somente pensando em salário e corrupção. E isso não pode acontecer. Muito obrigada, Vivi, por você ter aceitado o meu convite, por você ter vindo aqui gravar comigo. Samuel, você é um menino maravilhoso, tem um futuro brilhante, desenrolado, um ótimo comunicador. Ele cria as coisas de última hora e que as crianças, as pessoas, os adultos possam cada vez mais compartilhar o seu programa com os outros para que você cresça cada vez mais e leve tanta informação importante, tanta alegria que você traz para todas as pessoas que te acompanham na TV. Parabéns e uma carreira brilhante para você. Conte comigo. E não vai esquecer, estudar bastante para ser alguém muito próspero na vida. Um abraço, gente. Fica por aqui. Tchau, tchau.